Hoje eu vou te mostrar o porquê que eu tomei um stop e virei liquidez nesse trade de compra no euro contra o dólar. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Então antes de mais nada não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, que isso nos ajuda bastante aqui a continuar criando esse tipo de conteúdo, tá bom? Então pessoal, eu quero mostrar pra vocês a minha ideia desse trade aqui que eu fiz. Eu acabei estopando por um pouquinho mesmo e depois o preço foi pra lua também. E mostrar o motivo que eu entrei, qual foi o motivo de eu ter entrado nessa operação, o contexto e minha narrativa por trás, tá bom? Então deixa eu apagar isso tudo aqui, deixa eu colocar e dar um contexto geral para vocês. Então é isso aqui pessoal, estou no par euro contra dólar, no gráfico de 15 minutos, agora estou no gráfico de uma hora e eu quero mostrar isso aqui para vocês. O mercado tinha chegado numa região e tinha feito esse choque aqui de uma hora, esse choque de fluxo aqui de uma hora. Então eu acreditava que o mercado poderia corrigir para essas regiões, em algum momento continuar seguindo o fluxo de compra que ele estava nesse momento aqui, tá bom? Então eu estava no gráfico de 15 minutos e aqui eu tinha observado que antes de ele romper e fazer esse uma hora aqui para cima, o mercado no próprio uma hora, se você for ver aqui, ele tinha feito um pivô, desceu, subiu, voltou, varreu a liquidez de fundo e fez essa interna aqui de uma hora, tá? Então eu acreditei não, na verdade nós tínhamos então uma estrutura principal, que seria esse uma hora, e nós tínhamos uma estrutura secundária, que seria este uma hora interno, tá bom? E como não tinha nenhuma ineficiência, eu acabei olhando mais para esse uma hora interna, porque aqui você ainda tinha uma ineficiência para fechar, tudo bem que é pequena e tá mais aqui para cima tudo, mas é isso que eu estava olhando. Então deixa eu voltar aqui para 15 minutos. Então nós tínhamos aqui esse uma hora interna, O mercado, quando eu caí aqui para 15 minutos, eu observei que, olha só, isso daqui também era um 15, tá? Porque tá vendo que ele varreu essa liquidez aqui, então era uma hora interna e 15 minutos na mesma pernada. Então o mercado subiu, desceu, tentou romper o topo, não conseguiu. Tá vendo? Colocou um fluxo para baixo. Aí o mercado fez um pivôzinho aqui, tá vendo? Ele subiu, desceu, subiu, então ele já varreu uma liquidez, vamos ver o que ele vai fazer agora. Ó, varreu aqui para baixo. Então vamos lá. Dentro dessa estrutura aqui, ó, deste topo para este fundo do interno e do 15 minutos aqui, nós temos dentro um fluxo. E a gente entende que este fluxo aqui foi um 15 minutos interno, porque a gente está no gráfico de 15 minutos e aqui, como ele fez um pivô, ele varreu uma própria liquidez no time que a gente está olhando. Então aqui você tem um 15 minutos interno, beleza? Então está numa fase de pullback ainda. E o mercado fez isso aqui novamente, olha só. Ele varreu esta liquidez aqui, certo? Agora ficou um pouco mais claro, no mesmo time que a gente está vendo aqui, varreu essa liquidez e rompeu o fundo. Ou seja, aqui nós temos um novo 15 minutos interno aqui. Porque interno, porque a gente está dentro dessa subestrutura aqui, do uma hora, que seria esse H1 interno, e o 15 minutos que está compartilhando o mesmo topo e fundo aqui. Então, qual que era a minha ideia? O mercado, você pode observar que dentro dessa estrutura interna, aqui dessa subestrutura, ele não chegou a romper este fundo aqui. Certo? Ele não utilizou este fundo aqui como liquidez. Então eu fiquei pensando que, se por um acaso o mercado vier e romper este topo aqui, eu posso ter alguma oportunidade de compra para buscar até a liquidez externa ali do topo, certo? Buscar esta liquidez externa aqui, a ERL, que a gente chama, certo? Ó, ERL. E vamos ver o que o mercado faz. Bom, o mercado vem e rompe. Então, ele varre uma liquidez de fundo. E aqui a gente sabe que ele fez o que? Uma interna de 15 minutos. Aí aqui pra mim, como ele já tinha chegado bem no extremo dessa pernada interna, deixou ineficiência,
Tudo bem que ele não rompeu com o corpo, né, a máxima do candle, mas se você observar o fechamento e a abertura desses dois últimos candles, o mercado realmente fechou acima deles. Então, dentro do que eu estava acreditando no momento, eu pensei o seguinte: vou colocar minha ordem de compra no toque, nessas regiões. O meu stop pode ficar abaixo aqui dessa estrutura de 15. E o meu alvo vai ficar um pouquinho ali acima da liquidez externa para dar o meu risco de retorno de pelo menos 2 para 1. E olha o que o mercado vai fazer. O mercado vem, varre esta liquidez aqui de fundo. Isso aqui não significa que virou 1 hora, porque o 1 hora está dentro da estrutura principal, que seria isto daqui, ó. Essa seria a estrutura principal do 1 hora, tá? Aqui é a estrutura da desculpa. Isso daqui é a subestrutura da estrutura principal. Então, como ele fez esse choque aqui, não tinha mais região para, né, e tava tudo ineficiente, eu entrei no toque aqui, tá bom? Então, acabei tomando esse stop. Aí ele usou este fundo aqui como uma liquidez. Aí sim, ele fez um novo rompimento. E aqui, caso ele tivesse voltado, a gente poderia colocar nossa ordem para cá. E aí a gente acreditaria que agora sim ele fez um choque verdadeiro, porque agora ele varreu uma liquidez, colocou um choque realmente verdadeiro aqui para continuar essa alta, tá bom? Aí tem gente que vai me perguntar, mas por que você não esperou nessa volta aqui, você que fala da pernada lisa, um fluxo? Poderia ter esperado um fluxo, nos 5 minutos pelo menos, então eu poderia ter caído o time nessa região aqui, esperado um fluxo alinhar para não ser a liquidez. Mas eu estava de olho realmente, como não tinha eficiência mais aqui para baixo, e a gente tinha essa liquidez interna, essa estrutura interna dentro, né, da estrutura principal, e a gente teve esse alinhamento com uma barra forte, eu acreditei e entrei no toque, porque é um trade que eu acabo fazendo, e acabou não dando muito certo, né, porque ele veio aqui, varreu essa liquidez e foi para cima. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que tudo bem esse stop que eu tomei, mesmo sendo por um pouquinho e depois ele para o alvo, porque eu sempre faço esse tipo de trade, então a minha vantagem sempre vai existir, porque eu consigo replicar ele em outros mercados e inclusive no próprio euro contra o dólar, entendeu? Mas a gente acaba tendo que aprender que mesmo você tendo uma técnica, você vai acabar tomando stop, não tem problema, entendeu? Se você está fazendo tudo de acordo e dentro do que você acredita e dentro da sua leitura, você tem que fazer o trade. Isso daqui foi apenas um stop normal. É uma pena, né, que foi por um pouquinho, mas a ideia e a leitura de que ele respeitaria, né, esse 1 hora, ele foi muito válido. Outra coisa que eu também queria mostrar para vocês é, se por um acaso você quisesse, olha só, se por um acaso você quisesse fazer a entrada aguardando um choque de fluxo do fluxo, ou seja, esse aqui virou um fluxo, né, que a gente estava nesses 15 minutos, então quando ele virou aqui eu acreditei que ele poderia ir para alta, então a gente falou assim, então por que você não esperou um choque nos 5 minutos? Beleza, vamos cair aqui por 5 minutos. Vamos ver o que o mercado vai fazer aqui nos 5 minutos então. Olha só, o mercado subiu, você pode ver que ele está num pivô aqui, né, topo, fundo, topo, certo? Então se por um acaso ele romper este fundo aqui, significa que ele começou a correção deste range aqui, certo? Então vamos dar uma olhada. Ó, rompeu, ó, mais um fluxo, fechou ineficiência e aqui rompeu. Então aqui nós temos uma condição, certo? Fechou esse order flow aqui. Aí depois o mercado vinha num fluxo de baixa. Aí ele veio aqui, fez um choque de fluxo, que seria um fluxo do fluxo, né? E aqui seria o que? 1 minuto. E a partir desse momento deixou essa ineficiência, você poderia colocar a sua ordem. O seu stop poderia vir abaixo desse fundo, como está perto, eu posso deixar no fundo aqui de baixo. O alvo, 2 vezes o risco também. E observa que do mesmo jeito você tomaria o stop, tá bom? Então nesse trade aqui, se eu tivesse esperado uma confirmação nos 5 minutos, eu teria tomado stop e eu entrei, né, numa risk entry e eu também tomei o stop. Tá bom? Então eu só quero mostrar isso para vocês, porque às vezes, mesmo você esperando a confirmação da confirmação, você vai tomar stop, até porque nenhuma confirmação é garantia de você fazer um trade vencedor, tá? Então aqui você ainda tinha outros detalhes. O mercado fechou com pavio. Se ele tivesse fechado com fechamento de candle aqui antes de finalizar essa ineficiência aqui, ó,
Poderia ter, talvez, acredito que uma probabilidade um pouco maior, então se ele tivesse fechado aqui. Mas tanto o trade de risk entry quanto esse de confirmation são trades válidos, porque a gente tinha uma narrativa, né? Não tinha nenhuma ineficiência se você olha pelo minuto, a última ineficiência era aqui e depois ele alinhou ainda. Então existem trades que a gente toma o stop e tá tudo bem também. Eu tomo bastante stop e quando eu tomo o stop eu entendo, porque dentro da minha leitura eu consigo saber o motivo que eu tomei o stop. Você vê o time maior e você consegue entender o motivo, você acabou virando a liquidez. Inclusive, deixa eu colocar mais pro alto aqui. Eu vou te mostrar isso vendo pelo H1, que vai ficar um pouco mais claro. Olha só. No H1, deixa eu apagar tudo para vocês verem. Olha só. Antes dele ter rompido este fundo aqui, olha só, antes de ter rompido aquele fundo, observa como dentro da estrutura interna que eu tinha falado que era essa região, olha aqui nos 60 minutos, ou seja, ó, desceu, subiu, desceu, e aqui ele fez um choque. Então eu esperei um choque de pelo menos do 15 minutos aqui, entendeu? Então nessa volta, por isso que eu entrei direto aqui, porque foi um choque de tempo gráfico maior. Só que o problema é, quando os 60 minutos fechou, ele já fechou desse jeito, porque aqui foi quando a gente estava vendo pelo 15 minutos, olha que legal. Olha o barrote que ele deu aqui, né? Tá vendo? Rompendo tudo, uma puta barra de força aqui, né? 2 barras de força e essa daqui bem grande. Só que aí quando ele fechou os 60 minutos, apesar dele ter feito o choque aqui, ele deixou só um paviozão fechando aqui na mínima. E aí você entende que, como a estrutura principal é até aqui embaixo, nesse momento você já entenderia, subentende que ele poderia, e era mais provável que ele levasse este fundo aqui como liquidez, ou até mesmo esse como liquidez, antes de realmente alinhar. E aí sim ele alinharia o verdadeiro, porque aqui ele faria o quê? Um choque interno de H1. Então, aqui a gente não tinha um interno de H1, aqui ele viraria o fluxo, você poderia entrar no toque aqui se você quisesse. Só que daí o mercado não foi, né? Olha lá. Ele varreu a liquidez dos fundos, não voltou a testar e foi embora. Então é isso aí, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês esse stop, o racional por trás dele e de um trade que, se ocorresse de novo, eu também faria de novo. Beleza? Então é isso aí, até a próxima e falou!